Você já se sentiu assim, um explorador? Sabe, daquele tipo meio Indiana Jones, numa super aventura, em busca de um mistério, aquela coisa meio incrível? Eu consigo me lembrar de várias vezes de ter experimentado esse sentimento assim durante a minha infância. Quando eu era criança, eu lembro que tinha um desenho chamado Johnny Quest. Alguém aí já viu esse desenho ou lembra dele? O Johnny, ele era um menino que ele era filho de um cientista que trabalhava para o governo britânico. Então, em nome da rainha, ele ia para vários lugares do mundo e se aventurava a descobrir aí diversos mistérios, né? E eles estavam sempre envolvidos em grandes aventuras. Você sabia que esse desenho, inclusive, foi quem inspirou o nome da banda Jota Quest? É. Aliás, quando a banda se lançou assim para o mundo, acho que ainda lá na década de 90, eles começaram usando o nome J-Quest, que era do desenho. Mas aí logo eles tiveram que mudar por essas questões aí de direitos autorais e tal, e acabaram adotando o J-Quest. Isso é diferente, né? Bom, mas não foi só o Dr. Quest, né, e o Johnny Quest que me despertaram esse espírito aventureiro durante a infância. Claro que tiveram muitos outros filmes, desenhos e algumas coleções de livro que despertaram e até hoje levam diversas crianças aí para esse universo da aventura, né, da exploração. Nada com uma pitada de aventura e paixão para realçar o sabor dessa conversa, né? Meu nome é Ana Bandeira e você está num QD, o podcast que fala sobre qualidade com um pouquinho de humor e leveza. Se prepara que hoje estamos internacionais, hein? Eu vou gastar todo o meu inglês aqui só na definição da palavra do dia de hoje, que é quest. Se você colocar aí no Google quest, você vai ver o seguinte: noun, ou substantivo. A long or arduous search for something, né? Uma longa e árdua procura por alguma coisa. Ou, segundo a segunda descrição, na época medieval, se usava como an expedition made by a knight to accomplish a prescribed task. Ou seja, né, uma expedição feita por um cavaleiro para cumprir com uma tarefa dada a ele. Você vê então que tem tudo a ver com procurar alguma coisa, né? E se você olhar na parte dos sinônimos dessa palavra, você vai ver que os sinônimos são adventure, aventura, expedition, né, expedição, journey, que é a jornada, voyage, viagem, search, né, uma busca. E para o verbo, porque né, em inglês as palavras são substantivos e verbos, o verbo é search for something, né? Ou seja, procurar por alguma coisa. E aqui o que é mais legal é que o exemplo que o dicionário traz, ele fala assim: He was a real scientist, questing after truth. Que inspirador, né, gente? Ele era um cientista real, indo atrás da verdade. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar isso, porque o papel do cientista é esse: é encontrar a verdade por trás daquilo que ele observa e não moldar o que ele observa para aquilo que ele busca. Entende? É sutil a diferença, mas ela é muito importante. É sempre o caminho contrário. A gente observa os dados, a gente observa o que acontece e em cima disso faz a ciência, né? E não o contrário. Mas voltando aqui para o português, né? Se você usar o tradutor também, você vai ver que quest significa busca, missão, indagação. E um parênteses aqui. Eu amei essa tradução, porque eu sou definida assim por muitas pessoas como uma pessoa indagadora. E eu vou te falar que eu amo esse meu lado. Eu sempre aceitei esse adjetivo como um elogio mesmo. Amo questionar as coisas. Mas fechando parênteses, todo esse tema de aventura e a palavra quest para esse episódio, ele vai ser o pano de fundo para a gente falar sobre a sabedoria das multidões. Você já ouviu falar o que é a sabedoria das multidões? E ainda mais, você sabe o que isso tem a ver com qualidade? Nossa, muito a ver. Segue aqui o fio comigo para você não se perder, hein? Corta lá para a Inglaterra, 2 séculos atrás. A nossa história começa com Francis Galton.
Francis Galton nasceu em 1822 e faleceu em 1911 na Inglaterra. Ele foi de uma família com 9 filhos, e ele é daquela época, sabe, que é um pouco difícil da gente definir qual é a profissão da pessoa, né? Eles têm, assim, várias profissões. E ele foi antropólogo, meteorologista, matemático e estatístico. Apesar dele não exercer oficialmente essas últimas, primeiro porque nem existia estatística naquela época, por assim dizer, o nome estatística, a estatística como disciplina ou como profissão. E apesar da aptidão dele na matemática, ele também não foi matemático. Ele acabou seguindo carreira como meteorologista, fez de tudo um pouco, estudou medicina também e tal. E eu vou ler aqui um trechinho do texto sobre o Francis Galton na Wikipedia, para ficar um pouco mais claro, tá? Ele também criou o conceito estatístico de correlação, a amplamente promovida regressão à média e várias invenções como um periscópio, um dispositivo para abrir cadeados e uma versão inicial da impressora de telétipo. Então é assim, né? Esses caras que fazem de tudo um pouco. Ele foi orientador do Carl Pearson, aquele mesmo, da correlação de Pearson. Um parênteses aqui, mais um parênteses. Sabia que Galton, ele chamou o conceito de regressão primeiramente de reversão? Eu não sei por que mudou depois para regressão, tá? Não fui atrás de procurar, mas eu achei bem curioso. Galton também foi primo de Darwin. Gente, que patotinha, hein? Caramba! Ele foi também um dos primeiros cientistas, uma das primeiras pessoas a aplicar conceitos estatísticos no campo da hereditariedade, né? Ele tem mais de 340 obras. Infelizmente, muitas dessas obras estão relacionadas à hereditariedade, dele e de muitos outros caras por aí, né? Levou aos conceitos de eugenia, que levaram também a alguns capítulos muito tristes da história da humanidade, né? Infelizmente. Mas não estamos aqui para falar desse lado, né? Do que fizeram de ruim com essas ferramentas que ele pensou, elaborou e propôs. A gente, na verdade, quer pegar o que ele fez e colocar no contexto da qualidade, certo? E para isso, eu trago aqui um caso específico do legado do Galton. Primeiramente, eu preciso reforçar para todo mundo, né, gente, que ele era um maluco dos dados. Vamos colocar nisso, né? Ele adorava analisar dados, encontrar padrões, inventar essas coisas que a gente chama hoje de estatística. Então, quando foi lá em 1906, o Galton foi a uma feira de gado que chamava West of England Fat Stock and Poultry Exhibition, que aconteceu em Plymouth. Essa feira ela acontece até hoje, tá, gente? Eu falei foi, mas na verdade ela existe até hoje. Mas sabe, naquela época, ela era daquelas feiras de interior, sabe? Que a gente vê nos filmes e que tem diversas atividades ali, e algumas brincadeiras e tudo mais. E uma das brincadeiras, dos desafios que tinha ali, era de se adivinhar o peso de um boi. Então as pessoas podiam comprar tickets, comprar palpites, né, onde elas colocavam quanto elas achavam que o boi pesava, e no final, quem chegasse mais próximo ao peso real do boi levava uma bolada e levava um prêmio. Depois de realizada aí essa brincadeira, nessa feira especificamente desse ano, o Galton conseguiu com que a organização do evento lhe desse 800 bilhetes que participaram dessa aposta, os 800 que participaram nesse dia. Todo o trabalho que ele fez, que eu vou contar aqui para vocês, foi feito em cima desse conjunto de dados. E ele publicou esse trabalho na Nature em março de 1907 com o título Vox Populi. Tem uma página na internet em homenagem ao Galton que tem a cópia dos originais de diversos trabalhos dele. É sensacional, sabe? Para quem gosta, assim como eu realmente recomendo entrar lá e ler os artigos originais. É muito legal. Agora, eu preciso fazer um outro parênteses aqui. Imagina trabalhar com 800 dados no papel. Gente, não tinha Excel naquela época não, viu?
Ai, eu fico desesperada só de pensar. Mas vamos voltar aqui para o trabalho dele. Bom, lá no artigo, a primeira coisa que o Galton ressalta é de que as pessoas que participaram eram pessoas do ramo, né? Fazendeiros, açougueiros, pessoas que elas estavam habituadas a fazer esse tipo de estimativa. Então, já reduzia bastante a chance de errarem por muito longe, né? Mas o que ele encontrou, então, depois de ordenar todos esses dados, né, do menor para o maior, foi que a mediana dos dados de todos os palpites chegou mais perto do peso real do boi do que qualquer um dos palpites individualmente. O peso do boi era de 1.198 libras e a mediana dos dados ficou em 1.207. Vale ressaltar também que esse valor corresponde à mediana, tá? No trabalho do Galton. Mas esse trabalho teve uma grande notoriedade, eu acho que é meio redundante falar isso, né? Mas ele ganhou notoriedade depois de ser contada toda essa história que eu estou contando aqui para vocês no livro Sabedoria das Multidões, de James Surowiecki. Não sei se eu li o nome dele certo. Mas se você jogar no Google aí Sabedoria das Multidões, você vai achar o livro certinho. Ele publicou esse livro em 2004 e contou no livro, logo no início, essa história e esse caso do Galton. E no livro, o James, ele refere a esse valor, essa medida central, como média, e não como mediana. Mas, anyways, isso é só detalhe para essa nossa conversa daqui, tá? O que vale mesmo dessa história, e que tem a ver com qualidade, é exatamente o que o próprio Galton coloca no final do artigo dele. No final do artigo tem essa frase aqui, assim, ó. This result is, I think, more credible to the trustworthiness of the democratic judgment than might have been expected. Esse resultado na minha opinião, a meu ver, tem um crédito maior pela veracidade do juízo democrático do que seria esperado. Mais ou menos assim, numa tradução livre aqui, tá? Porque ele não esperava encontrar isso, né? Então, ele não esperava que uma medida central da população toda fosse mais próximo do valor real do que o valor individualmente de cada perito, né? E o que isso tem a ver, então, com a qualidade, né? Tem tudo a ver, e eu vou explicar aqui para vocês. Tem a ver que não é possível saber o valor real de nenhuma amostra ou controle ou material no laboratório. Todas as medições que se faz de qualquer coisa têm influência de algum tipo de erro. E eu falei todas, sim, todas. Não importa se tem um valor na bula falando qual é o valor esperado ou não. Só é possível saber o valor real de alguns tipos de materiais, como, por exemplo, alguns padrões que têm um certo grau de pureza, que tem certificado e tudo mais. Mas se a gente estiver falando de amostra de paciente, amostra de controle, né, esses materiais que são mais comuns no laboratório, é impossível. Não tem como saber o valor real, o valor exato que tem aquele material. Então, para chegar ao mais próximo possível desse valor real, em diversos processos que são feitos no laboratório, nós fazemos várias medições de um mesmo material. Ficou confuso? Calma, peraí, eu vou dar alguns exemplos, tá? Mas antes de eu dar alguns exemplos, primeiro, eu queria que a gente entendesse o princípio que está por trás disso. Então, lembra aqui da feira do boi, lá do Galton? Tá. Lá tinham vários especialistas, certo? Apesar deles serem especialistas, todo mundo tem algum viés. Todo mundo tem. Seja porque o cara, sei lá, ele é pessimista, então ele sempre chuta um pouquinho para menos, ou um cara é mais otimista, ele chuta um pouquinho para mais, ou ainda porque, sei lá, ele tá acostumado, né, ou tá com o olhar dele treinado para ver bois que tem a pelagem assim mais escura e naquele evento, sei lá, o boi era branco. Gente, eu não sei qual era a cor do boi, tá? Eu tô aqui levantando hipóteses, que óbvio nunca serão confirmadas, mas tô tentando levantar alguns motivos pelos quais as pessoas erraram, né? O que pode ter influenciado na opinião das pessoas que acabaram julgando o valor errado do peso do boi lá. O que acontece é que quando você olha para o conjunto de dados, e esse conjunto de dados é grande o suficiente, como era o do Galton, né? Ele tinha quase 800 dados. Dentro desse conjunto,
Os erros de quem chutou para mais acabam anulando os que chutaram para menos. Logo, a medida central, seja ela a média ou a mediana que seja, ela vai ser a medida mais próxima do real, porque os erros individuais, eles acabam se compensando, se anulando entre si, então a medida central ela acaba sendo mais próxima do valor real. Entende? E é isso que acontece no laboratório, né? Então, quando você medir, por exemplo, o material de controle, uma amostra, o valor que você dosou, ele pode estar um pouquinho acima do que o valor real daquela amostra, ou um pouquinho abaixo. Tanto que se você dosar a mesma amostra, ou o mesmo material de controle, você sabe, a mesma alíquota mesmo, o mesmo material, se você dosar várias vezes, ele não vai dar exatamente o mesmo resultado todas as vezes, certo? Então, o conceito por trás disso é isso. Qualquer medição tem algum erro embutido, seja erro aleatório, erro sistemático, que seja. Mas quando a gente pega um conjunto de dados, a medida central desse conjunto de dados, ela está mais próxima possível do que seria o valor esperado, o valor real, ou o valor correto, né, para aquela amostra, se assim a gente quiser chamar, tá? Dentro do laboratório, então, que momentos que a gente tem? Tem vários momentos que a gente precisa saber qual é o valor correto de uma amostra, certo? Sem, sem colocar aqui o valor que a gente liberava dos exames de cada uma das amostras de cada um dos pacientes, né? Que esse, com certeza, que a gente espera que ele esteja correto. Mas, além disso, tem vários outros processos dentro do laboratório em que a gente usa para monitorar os testes, em que a gente precisa saber qual é o valor daquilo que está sendo dosado, ou seja, todos os processos de qualidade analítica. Eu vou citar aqui alguns exemplos, mas eu não vou entrar assim, em muitos detalhes não, tá, gente? Porque senão esse episódio fica longo demais, e eu prometo que eu volto depois para falar de cada um deles individualmente, a gente conversar um pouquinho mais. Por enquanto, eu só quero exemplificar onde está essa teoria do Galton aí por trás dos nossos processos, tá? O primeiro e mais clássico de todos, o ensaio de proficiência, né? Para quem é novo, deixa eu explicar aqui rapidamente o que é o ensaio de proficiência. Ele consiste basicamente em um provedor, ou seja, é uma empresa que não está ligada ao laboratório, né? Esse provedor ele envia para vários laboratórios que o contratam alíquotas de uma mesma amostra. Então, o material que a gente recebe no nosso laboratório, ele é uma alíquota igualzinha à alíquota que foi enviada para cada um dos outros laboratórios participantes, certo? Cada um dos laboratórios dosa essas amostras e reporta o resultado para o provedor. O provedor, então, compila todos esses dados, faz o que o Galton fez com aqueles 800 papeizinhos, sabe? Ainda bem que não é no papel, né, gente? Bom, mas aí o provedor compila, avalia a distribuição desses dados, faz todos os cálculos e avaliações estatísticas ali necessárias e devolve para cada um dos laboratórios um relatório dizendo se o seu resultado individual estava adequado ou inadequado. O que isso quer dizer? Basicamente, que se o resultado do laboratório era estatisticamente semelhante ou não ao resultado dos demais laboratórios, certo? Geralmente, o resultado esperado para cada amostra dentro desses relatórios no ensaio de proficiência, ele vem mostrado como a média ou a mediana dos participantes. E eu acho que agora deu para entender o porquê, né? Que essa medida central, seja ela a mediana ou a média, ela é considerada o valor correto, né? Os erros de todos os laboratórios que participam, eles se anulam entre si, fazendo com que o valor central desse conjunto de dados seja o mais próximo possível do valor correto mesmo. Um outro exemplo que a gente tem dentro do laboratório é o valor-alvo do nosso controle interno, né? O controle de qualidade interno. Quando se tem um lote novo de controle interno, o que é recomendado fazer? Né? O recomendado é que o laboratório estabeleça seu próprio valor-alvo a partir de várias medições. 20, 25, né? Cada um tem seu protocolo. É isso, certo? Ou não? Me diz aí, o seu laboratório faz isso ou vocês ainda usam valor de bula? No processo de validação ou de verificação de novos métodos, então, tem vários outros testes, vários outros procedimentos em que as medições são realizadas
em múltiplas dosagens, né? Seja em duplicata, em triplicata, ou outras, né? 4, 5 vezes repetido. E o objetivo por trás de todos esses protocolos, de todas essas recomendações, tem tudo a ver com essa história do Galton, gente. Ou seja, é minimizar o impacto do efeito de algum tipo de erro em uma medição única. Porque sempre vai ter. É impossível não ter. Então, uma forma de minimizar a influência desse erro é fazer múltiplas medições e avaliar a medida central dela. Ufa! Muita coisa, né? Deu para acompanhar até aqui? Esse episódio foi assim um pouquinho mais denso de informação, né? Mas todo profissional da qualidade tem que ter esse espírito explorador, meio aventureiro, como o Galton tinha em relação aos dados, sabe? Eu não vejo um profissional na qualidade que não tenha um pouquinho disso. Essa disposição e essa disciplina, assim, para olhar os dados, organizar, entender que padrões que eles trazem, entender o que eles querem dizer e não o que você ou alguém quer que ele diga, né? Eu vejo muita gente se descobrindo para essa área de análise de dados, né? Assim como eu, e às vezes até migrando de área por meio da qualidade, né? E eu sou um pouquinho suspeita para falar, porque eu acho tudo isso muito lindo. E aliás, vou até comentar aqui com vocês. Vocês sabiam que tem vários departamentos de dados, né? Porque hoje em dia praticamente todo mundo tem algum departamento voltado para dados, né? Para data analytics aí. Mas muitos desses departamentos dentro de hospitais e laboratórios nos Estados Unidos surgiram como braço das equipes de qualidade. Eu assisti um vídeo do antigo ACC, que agora é ADLM, né? Lá no YouTube, chama What is Data Analytics in Lab Medicine Anyway? Nesse vídeo, eles fazem entrevistas com chefes de diversos departamentos de dados para eles contarem um pouquinho da trajetória, né? Dar dicas de como cada instituição pode montar o seu departamento de dados. E deu para perceber um pouquinho desse padrão, desse viés, sabe? Isso é muito interessante. Mas esse papo aqui acho que também fica para um outro episódio. Por enquanto, eu só desejo que cada um de vocês desperte aí dentro de vocês o Francis Galton, que existe, o explorador dentro de vocês, todas as vezes que estiverem analisando algum dado, tá? E que vocês estejam abertos a enxergar o que os dados têm a dizer. Esse foi um quê de Quest. Como você pode contribuir? Primeiro, curtindo e compartilhando, claro, né? Segundo, conecta lá com o Instagram um quê de qualidade. Esse será o canal onde a gente vai poder conversar e trocar algumas figurinhas. Além disso, lá você pode enviar suas dúvidas, seus elogios, suas reclamações. Falei alguma besteira? Me manda lá que eu corrijo, com certeza. Você encontrou alguma palavra com a letra Q e quer me desafiar? Manda lá no Instagram. Eu aceito o desafio de conectar qualquer palavra que comece com a letra Q com algum tema da qualidade. Try me. E para fechar o episódio de hoje, não podia ser outro, né? Eles, J Quest, com sempre assim. Começo a me lembrar do que ainda não me esqueci. E tenho pra falar